Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu de volta para dar início a uma nova etapa do nosso estudo. No vídeo passado, aliás, 2 vídeos anteriores, eu pedi sugestão do que estudar nessa próxima etapa. Porque nós estudamos o livro Jesus e Atualidade, o primeiro volume da série psicológica da Joana de Ângeles. E fiquei aguardando, as sugestões não chegavam e finalmente chegou uma sugestão dizendo que podia dar continuidade ao estudo da série psicológica, mas também com uma outra sugestão, que é da transição planetária. Me surpreendeu porque nesse meio tempo outras pessoas começaram a manifestar muita curiosidade a respeito da transição. Muita gente achando que a transição era quase que o fim do mundo, que não é. Então, para a gente trabalhar isso também, eu acho que é uma coisa bastante interessante, até porque a gente já encontra a transição planetária, esse assunto, não com essa terminologia exatamente, nas obras do Kardec, lá na Gênese, no capítulo 16 ou 18, não sei, agora eu tô meio esquecida. De qualquer maneira, no vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês, principalmente para aqueles que não conhecem o conjunto da obra, os livros da série psicológica. Bom, então nós estudamos esse aqui, capítulo a capítulo, Jesus e Atualidade. O livro contém 20 capítulos, então foi bem demoradinho, mas foi para mim um estudo bastante prazeroso, porque Joana de Ângeles sempre nos traz muitos ensinamentos, e muitas vezes bastante profundo. Não é uma coisa que a gente abre, lê e fica tudo bem, não. Estudar Joana de Ângeles demanda dedicação, demanda aprofundamento. O segundo volume é esse livro aqui, O Homem Integral. É pelo espírito Joana de Ângeles e igualmente uma psicografia do Divaldo Franco. Bom, não é difícil a gente concluir que o homem integral é Jesus. E por quê? Porque ele é integralmente desenvolvido. Jesus é perfeito nas suas perfeições. Tanto é que lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, os espíritos colocam que Jesus foi o ser mais evoluído que já viveu aqui na Terra. E só um parênteses, Jesus não reencarnou na Terra, Jesus encarnou, porque Jesus participou da formação do nosso planeta, formação do sistema solar. Então, um ser tão antigo, a gente pode imaginar o tempo que ele teve para se desenvolver, Então, esse é o Homem Integral, é um livro também. E outra coisa, curiosidade, para minha alegria, esse meu livro, ele é velhinho e ele foi, eu tenho a dedicatória aqui do próprio Divaldo, olha só, no ano de 1992. É um orgulho para mim. Bom, esse livro, ele tem 9 capítulos. E ele termina com o futuro do homem. Então, são assuntos bem palpitantes. Então, tá aqui o Homem Integral, o segundo volume. Depois nós temos Plenitude. Esse é o terceiro volume. Plenitude também é um livro bastante denso, muito interessante. Ele contém, deixa eu ver aqui, ele contém quantos capítulos? 14 capítulos. Fala muito sobre sofrimento, vários capítulos sobre sofrimento. O primeiro deles é o sofrimento, depois as origens do sofrimento, a cessação do sofrimento, vai, e depois o 13º capítulo, sofrimento no além-túmulo. Então, e tem outros capítulos, outros assuntos, mas sempre
com essa pegada, né, a respeito de sofrimento. O que para nós é muito importante, porque quem de nós não sofre? E aí a gente vai aprender também, através desse livro, a diferenciar dor e sofrimento. Nós vivemos num mundo de provas e expiações, né? Então a dor faz parte da nossa realidade. Mas dor e sofrimento são sinônimos? Nós vamos aprender que não. A dor é inerente, né? Às vezes a gente sente, a dor pode ser física, pode ser moral. Agora, sofrimento é o como que a gente enfrenta essa dor. Então a gente vê, por exemplo, um Chico Xavier que teve muitos momentos de dor, física inclusive, né? Mas ele não sofria como a gente imagina. Por quê? Porque ele tinha uma postura, um comportamento, uma consciência a respeito da dor que fazia com que ele vivesse a vida dele com plena alegria. Depois, o quarto livro é esse daqui, que tem como título Momentos de Saúde e de Consciência. Esse livro tem 20 capítulos na primeira parte e na segunda parte tem mais 20 capítulos. Então é um livro também bem interessante. Né, vai falar sobre a bênção da saúde. Me chama muita atenção nesse livro, assim, como que nós temos uma responsabilidade frente à saúde, né? Como que nós podemos acabar com a nossa saúde através do nosso comportamento? E como é importante que a gente cuide da nossa saúde, porque o nosso corpo é uma bênção divina, né? Então, bom, enfim, não vou adiantar porque nem sei se nós vamos estudar cada um desses livros, porque eu ainda estou amadurecendo essa ideia, porque é muito assunto, né? Então não sei como é que nós vamos ficar. Depois nós temos o quinto livro, é O Ser Consciente. E o Ser Consciente, também da Joana de Ângeles, ele tem 10 capítulos. E ele termina o último capítulo, tem como título Conquista de Si Mesmo, o Ser Consciente. Então a gente vê assim que à medida que nós vamos adquirindo essa ideia de autodomínio, nós também vamos nos tornando seres conscientes. Depois, o quinto livro, o quinto volume dessa série é esse daqui, Desperte e Seja Feliz. Também uma psicografia da Joana, pelo Divaldo, e ele tem aqui, quantos capítulos? Por aqui são 12 capítulos. Deixa eu só me achar aqui. 30 capítulos. E olha só, o primeiro capítulo tem como título O Homem Jesus. Bem interessante, né? Esse livro é muito bonito, todos, né? Mas esse daqui me parece assim, desperta em mim muita curiosidade. E olha só, desperte e seja feliz. Aqui a gente já intui que nós somos pessoas que não estamos adormecidos na vida. A gente não se vê como seres imortais, como espíritos imortais. A gente, por mais que a gente seja espírita, mas a gente ainda se pensa como um ser que não precisamos enfrentar a vida como algo que não tem fim, né? A gente ainda pensa na morte como fim, e não é. Então, quando ele fala desperte e seja feliz, porque a felicidade ela vem na medida do nosso despertar. Enquanto eu estou dormindo, espiritualmente falando, eu não posso ser feliz. É o enredo desse livro. O sétimo livro, esse daqui, Vida, Desafios e Soluções. Vida, Desafios e Soluções. Ele tem 5 capítulos.
Esses capítulos, cada um deles é subdividido em vários outros. Começa com um capítulo chamado O Milagre da Vida, depois, Significado do Ser Existencial. Terceiro, Fatores de Insegurança. Quarto, Energias da Vida. E quinto, Significados do Ser Integral. Muito bonito também esse livro, ele é um desafio, né? A Joana propõe os desafios, que a vida é um permanente desafio, mas também a gente não pode não encontrar soluções para ela. Bom, esse livro aqui, que é o 8º da série, Amor Imbatível, Amor. Adivinha de quem é esse amor imbatível? Do nosso Mestre Jesus, né? Mais uma vez, né, vou chover no molhado aqui para dizer que esse livro também é uma psicografia do Divaldo pelo espírito Joana de Ângeles. E ele tem 13 capítulos e termina justamente com Vitória do Amor. Cada um dos capítulos, eles também é subdividido em subtemas. Muito, muito interessante esse livro. Olha, só um que me chama muita atenção, o capítulo 3, Fugas da Realidade. Aí ele é subdividido em hedonismo, o eu e a ilusão, dualidade do bem e do mal, a busca da realização. Isso é, né, dá pano para manga, dá o que pensar. O 9º livro, é O Despertar do Espírito, esse daqui, ó. E ele, quantos capítulos ele tem? 4 capítulos, que também é subdividido em outros. Não, minto, 10 capítulos. Ele vai falar, olha, autorrealização, atividades libertadoras. Aqui, esse título me chama muita atenção, porque nós, muitas vezes, buscamos atividades que nos encarceram, né, nessa realidade da matéria. Desafios afligentes e sem conflitos nem fobias. É o último capítulo. E tem como os subtítulos Vitória sobre a Morte, Encontro com a Saúde, Autorrealização e Paz. Aí esse daqui, do Divaldo, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, né? Também é da Joana, faz parte dessa série psicológica. E tem 15 capítulos. Esse daqui vai falar, aliás, tem 35 capítulos, e ele vai falar, vai trabalhar os ensinos, diretamente os ensinos de Jesus. Olha só, vai falar sobre o reino, realeza, diversidade das moradas, né? Quando Jesus fala muitas moradas na casa do Pai, a desgraça real. Então, ele faz muita referência ao Evangelho, mormente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mormente o capítulo 5, 6, 10, 11, 12 e assim por diante. Vai falar sobre mediunidade, aquela passagem onde Jesus diz que os últimos serão os primeiros, fala sobre avareza, propriedade, cruzes, né, que é o sofrimento, a busca, gratuidade do bem, aquela história, né, dá de graça o que de graça recebestes. Este livro aqui, eu gosto muito dele, né, porque ele remete muito ao Evangelho. Depois nós temos o Triunfo Pessoal, que é o 11º livro da série. Gente, olha só, eu acho as capas dessa série maravilhosas. Olha só, Triunfo Pessoal. Olha essa escadaria aqui, né? Mostrando que a gente está subindo, né? Então, o triunfo vem da nossa ascensão enquanto espírito. E ele tem, então, deixa eu ver aqui, quantos capítulos? 11 capítulos. Esse tem mais uma pegada psicológica mesmo, porque ele vai falar sobre o ser pensante,
realização interior, enfrentamentos, transtornos profundos, a individuação, significado existencial e por aí vai. É um livro bastante importante, mas eu considero um dos mais densos da série. O 12º livro é esse, 12º livro da série, Conflitos Existenciais. E ele tem... Opa! As páginas estão grudadas, ainda mais agora nesse frio, né? Parece que é mais difícil de abrir o livro. Olha, ele fala de conflitos, né? Desses sentimentos muito humanos que nós temos e que são justamente os sentimentos que nos colocam na retaguarda, né? Porque dificultam nosso crescimento espiritual. Olha só, fugas psicológicas, preguiça. Você já pensou na preguiça como algo que te segura, que te impede de crescer? Aqui está falando que a preguiça faz parte desse processo. Medo, raiva, ressentimento, culpa, ansiedade, crueldade, violência, neurastenia, drogadição, tabagismo e por aí vai. Então, esse livro, ele é bem importante para a gente estudar. Depois nós temos o 13º livro, Encontro com a Saúde. Então, vamos lá ver o conteúdo desse livro. Ó, experiências humanas e evolução do pensamento. Crises e turbulências. Autodesamor. Quer dizer, você não se gostar, olha só, né? Encontro com a paz e saúde. Quer dizer, o amor, o auto-amor é um processo de saúde. Comportamentos conflitivos, sabe quais são? Machismo, feminismo, direitos igualitários. Olha como há uma grande atualidade desses tópicos, né? E esse livro, ele é de 2019. Então, ele é bem atual. Fala sobre relacionamentos afetivos angustiantes, tais como separações litigiosas masculinas, separações litigiosas femininas e separações harmônicas. A gente pode se separar, mas podemos evitar o litígio, né? Que o litígio é a briga, é aquilo que nos transtorna. E são 11 capítulos. O 8º é Reflexões sobre a Sexualidade. Fala sobre as polaridades sexuais e suas funções, compromissos ético-morais em relação à conduta sexual, sexo, saúde e vida. Só falei bem por alto, né? Sobre os temas desse livro aqui. Depois, só faltam 2. Em Busca da Verdade. A capa dele também é muito bonita, muito doce. Aqui, ó. E os tópicos são o ser humano e sua totalidade, fragmentações morais, fala muito sobre sombra, self, integração moral, encontro e autoencontro, experiências de iluminação, conviver e ser, o ser humano em crise existencial e por aí vai. Aí ele termina com a vida e a morte. E por fim, interessante porque esse livro eu não encontrei como fazendo parte da série psicológica, mas eu vou considerar como sendo Iluminação Interior. E ele tem, deixa eu ver aqui, ele tem acho que 13 capítulos, deixa eu só confirmar, não, ele tem 30 capítulos e ele fala o 30º é Sublime Natal. Vai falar sobre o nascimento de Jesus, né? Ele fala sobre o significado de Jesus, ele fala sobre oração e cura, laços de família, tema que a gente está precisando muito, né?
A família está sendo tão desmoralizada, coitadinha. Perdão e auto-perdão, atitudes e por aí vai. Bom, então esses são os livros que, se a gente bater o martelo que vamos estudar realmente a série psicológica, esses então são livros. Eu achei essa capa também tão bonita, olha que coisa linda. Como ela é inspiradora, né? Então, pessoal, é isso, né? Aí nós vamos ver. Eu ainda não estou bem decidida se vamos estudar a Joana, porque precisa de coragem, né? Precisa, assim, de muita vontade para começar. Não me falta vontade, mas o que me falta é segurança. Eu não sei se eu vou dar conta de estudar a Joana. Mas, né, junto a gente vence, né? Estou vendo se eu consigo uma amiga que é mais conhecedora do que eu e se ela vem me dar força, me ajudar. Vamos ver, se ela conseguir, vai ser mais fácil para mim. Se não, eu vou ter que estudar mais, vai ser a única diferença. E aí eu vou postergar o início do estudo. E como eu falei para vocês, tem a Gênese, que é um capítulo que eu gosto muito, que vai então falar sobre esse momento que a Terra está vivendo. É um capítulo lindo. Esse capítulo eu gostaria de começar com ele. E depois a gente vai vendo como é que fica. Espero que vocês concordem comigo. Então, por enquanto é só. Um grande abraço, fiquem com Deus, que vocês tenham muita paz, muita tranquilidade, muita vontade de vencer na vida, vencer moralmente falando, né? E fiquem com Deus. Um grande abraço. Ah, não se esqueçam, se gostaram desse vídeo, dê um joinha, compartilhem, comentem, tá certo? Um grande abraço.